Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Gente, eu nem precisava falar isso, né? Que é óbvio que isso aqui, todos os serviços essenciais, bombeiro, o médico, a polícia, é óbvio que até naquela época isso aqui continuava. Não precisa nem falar um negócio desse, né? Mas enfim. Verso 11. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se você tem acompanhado as minhas pregações com base em Êxodo, você vai ver que eu estou tentando ser coerente com aquilo que eu tenho ensinado. Eu falei sobre antinomianismo, eu falei que Deus não muda, Deus é o mesmo. Então ele diz assim, porque Deus em 6 dias trabalhou e descansou no 7º. Isso foi estabelecido no início da criação, mesmo quando nem havia pecado. E já foi estabelecido. Então, por quê? Porque então, hoje, não haveria a ideia, o mandamento de pelo menos um dia na semana de culto e descanso. O princípio continua valendo, da mesma maneira. Porque Deus não muda, lembra? O sábado, o princípio do sábado, de descanso e culto a Deus, é óbvio que esse princípio não pode ter passado. Não pode, não faz sentido algum. Algum. O sábado, ele não é apenas anterior à lei, o princípio do sábado de descanso e culto, como ele é também posterior à lei. Em Isaías, vou colocar ali, Isaías. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, está vendo? Aí ele já dá a ideia do que é o dia do Senhor. Não procurar os seus interesses nesse dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Então, no Antigo Testamento, o sábado é chamado de o dia do Senhor. Pois bem, olha que coisa interessante. João, Apocalipse. No dia do Senhor, eu me encontrei espírito. Olha, João está dizendo que tem um dia que ele chamava de o dia do Senhor. Ou seja, a ideia, o mandamento de um dia de descanso, um dia, pelo menos, de culto a Deus, onde todas as suas atividades relacionadas a você devem ser interrompidas, isso continua. Continua. Não apenas no Novo Testamento, como também na eternidade. Na eternidade. Pois diz o Senhor, assim como os novos céus e a nova terra que farei, a profecia sobre a eternidade, sobre o céu, durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. E acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até o outro. O que será a eternidade? Um eterno sábado, onde descansaremos ao cultuar e adorar a Deus o tempo inteiro. Além disso, como falei, Deus não muda. O que mudou? O que mudou? Calvino diz exatamente assim, temos a mesma necessidade do dia do Senhor que o povo do Antigo Testamento tinha. Claro que temos. Os fariseus, eles colocaram tantas regras no sábado, que o sábado que deveria ser para descanso havia se transformado em uma cadeia. Era o inferno. Por exemplo, Jesus havia colhido espigas de milho e eles disseram, não pode. Jesus curou uma pessoa e eles disseram, não pode. Você está trabalhando. Que absurdo! Jesus então diz, quando uma mula de vocês cai num buraco, vocês não a salvam? Esse rapaz estava enfermo há anos. Ao curá-lo, eu estou dando descanso a ele. A cura é o cumprimento completo do descanso. E vocês me acusam de estar quebrando o mandamento. Porque tem gente que diz que Jesus quebrou o mandamento. Ora, se Jesus quebrou o mandamento do sábado, ele não podia nos salvar, porque ele não cumpriu toda a lei. A heresia assim no mais alto nível. Absurdo. Jesus cumpriu a lei e é isso que ele argumenta. Eu não estou cumprindo a lei de vocês. As leis que vocês criaram e transformaram o sábado de Deus em uma prisão. O sábado foi estabelecido por causa do homem. O dia de descanso e de adoração a Deus foi feito para o bem do homem. Gente, que coração maligno acharia que Deus ia nos privar dessa bênção? Não, eu não quero mais agora. Eu vou libertar vocês desse fardo que é descansar e cultuar a mim. Que coração maligno acha isso? Tem um monte de gente pensando assim. Tem um monte de gente, um monte de crente que acha que é um fardo o sábado.
Que absurdo. Qualquer um sabe que o machado tem que parar para ser afiado. O machado tem que parar para ser afiado. E não há nada que traga mais descanso do que ouvir a palavra do Senhor. O Senhor é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do descanso. Ele é o descanso. Assim, o mandamento e todos os outros são uma bênção para nós. Não apenas o mandamento do sábado. Todos os mandamentos são para o bem-estar do homem. São para o seu bem-estar. Todos eles, sem exceção. Não cobiçarás, não adulterarás. Todos eles. Todos eles. Alguns acreditam que não temos que guardar nada. Nada, não temos que guardar nada, estamos totalmente livres disso. Como se descansar fosse um peso, né? É mandamento. Não vamos deixar de fazer. Porque para nós é mandamento. E Deus punia seriamente aqueles que não guardavam esse mandamento. Aí ele diz assim, porque Deus em 6 dias trabalhou e descansou no 7º. Isso foi estabelecido no início da criação, mesmo quando nem havia pecado. E já foi estabelecido. Então, por quê? Porque então, hoje, não haveria a ideia, o mandamento de pelo menos um dia na semana de culto e descanso. Além disso, como falei, Deus não muda. O que mudou? O que mudou? Eu creio como Paulo, para mim todos os dias são iguais. Se todos os dias são iguais, eu posso, obviamente, cultuar a Deus e dizer que qualquer um desses dias é o dia do Senhor. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sendo assim, sendo que na Bíblia nós temos exemplo da igreja se reunindo no primeiro dia. É o melhor para a maioria das pessoas. Por isso, não vejo problema algum que a gente tenha o dia do Senhor como o domingo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Um acha que tem que ser no sábado, ótimo. Outro diz, todos os dias são iguais. Podemos cultuar a Deus em qualquer dia. Podemos separar um dia de descanso e de culto a Deus em qualquer dia, porque todos os dias são iguais. Eu sou desse. Pelo menos quero ser, porque Paulo fala que esses são os fortes na fé. Quero ser forte. Então, esse é um texto muito claro. Muito claro. É mandamento. Não vamos deixar de fazer. Porque para nós é mandamento. E Deus punia seriamente aqueles que não guardavam esse mandamento. Além disso, como falei, Deus não muda. É interessante que, quando você fala isso, alguém ainda diz assim, mas pastor, você está dizendo que o dia do Senhor, o dia de cultuar a Deus pode ser qualquer dia. Na minha opinião, o mais adequado é o domingo, mas também nem precisa, pode ser qualquer dia, sem problema. Mas é isso que você está dizendo? Então você está dizendo que mudou, a lei de Deus mudou? Olha, está no decálogo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Além disso, como falei, Deus não muda. Um julga que todos os dias são iguais, outro diz, não, tem que ser o sábado. Tem que ser o sábado. Porque se não for no 7º dia, não está valendo. Veja bem, gente, se fosse um mandamento, Paulo poderia falar um negócio desse? É mandamento. Não vamos deixar de fazer. Porque para nós é mandamento. E Deus punia seriamente aqueles que não guardavam esse mandamento. Além disso, como falei, Deus não muda. Está tendo uma mudança, uma leve mudança, mas está. Mas que é irrelevante. Mas é óbvio que se nós decidíssemos, não, vamos reunir no sábado. Mas é o melhor para a maioria das pessoas. Sem problema algum também. Mas espera aí, está no decálogo, pastor. Ora, também está no decálogo, não adulterarás. Mas há uma diferença. Qual a diferença? No Antigo Testamento, era permitido o divórcio em qualquer circunstância. Ou seja, desde que alguém desse a carta de divórcio, você podia divorciar. E aí você se casasse com outra pessoa, não era adultério. No Novo Testamento, a não ser em caso de adultério, se a pessoa se divorcia e casa novamente, ela está pecando. Está vendo? O não adulterarás está lá no decálogo. Mas do Antigo Testamento para o Novo, acontece algo. Que na realidade nem é mudança. É apenas uma volta à origem. Porque Deus diz assim, eu permiti no Antigo Testamento por conta da dureza do coração de vocês. Foi por isso. Mas agora a gente voltou ao original. Mas isso significa dizer que nós não temos que observar um dia, pelo menos, de culto a Deus e de descanso, que isso não é mais
um princípio a ser observado? De maneira alguma. De maneira alguma. Isso aqui continua para nós hoje. Então vamos lá. Vamos lá. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. A ideia do partir o pão deixa muito claro que era o culto. Porque a ceia, hoje nós praticamos a ceia uma vez por mês. Não é o melhor, não. Era toda semana. Eles partiam o pão toda semana, no que eles chamavam de o dia do Senhor. No primeiro dia da semana. Eu sei. Alguém pode dizer, pastor, isso não é prova irrefutável. Não é. Mas é um indício. Outro texto. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com o seu ganho e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Que as ofertas, como acontece hoje, elas aconteciam no culto. Então, no primeiro dia da semana, eles separavam. Enfim, como eu disse, isso aqui não é prova irrefutável. E, na realidade, nem que seja como mandamento. Isso é interessante porque, no Novo Testamento, a Bíblia fala que o povo da igreja primitiva se reunia todos os dias. A igreja primitiva se reunia publicamente todos os dias, perseveravam diariamente, diz o texto, no templo e de casa em casa. Mas ainda que os argumentos sejam poucos, sabendo que meus irmãos ao longo da história se reuniram no domingo, eu não vejo problema em me reunir no domingo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É mandamento, não vamos deixar de fazer. Porque para nós é mandamento. E Deus punia seriamente aqueles que não guardavam esse mandamento.